Capítulo 9. Aprender a aprender. O montante de saberes acumulados em nosso planeta vai hoje muitíssimo além daquilo que é ensinado nas escolas. Albert Einstein desbancou a teoria gravitacional de Isaac Newton há mais de 100 anos, mas até hoje é preciso chegar à universidade para receber educação formal sobre isso. Mesmo entre os alunos que tiram as maiores notas nas provas, conteúdos já obsoletos para especialistas estão fadados a ser rapidamente esquecidos após a realização da última avaliação sobre o assunto. O modo como a educação é realizada quase sempre produz aprendizados de curta duração, reduzida capacidade crítica e pouca interação entre as memórias. Desde que as primeiras escolas foram inventadas na Suméria, a educação se baseia na troca hierárquica entre um professor mais velho e muitos alunos mais novos. 5.000 anos depois, essa rígida organização muitas vezes se revela ineficiente, desinteressante e castradora de potencialidades, mesmo entre os mais abastados, pois quase tudo que se aprende com desprazer e monotonia dura pouco na mente das pessoas. O que permanece por muito tempo é o que é aprendido com prazer e curiosidade, fazendo com que o esforço seja propulsor de mais prazer, num círculo virtuoso de construção da mente por vontade própria, e não por exigência externa. Como disse o educador Paulo Freire, se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda. É urgente revolucionar a educação. Afinal, pela primeira vez em toda a trajetória humana, é possível e necessário que todas as pessoas tenham amplas oportunidades de aprendizado durante a infância e adolescência, sem exceção de classe, gênero, raça, religião ou qualquer outro traço cultural. A Revolução Tecnológica 4.0 faz com que nossos descendentes tenham muito mais a aprender do que tivemos até agora. Justamente por isso, a escola do futuro precisa ser radicalmente libertadora, formadora e crítica. Para alcançar esse objetivo, é essencial que a qualidade dos vínculos estabelecidos entre professores e alunos seja alta. Se em muitos países os professores e professoras são respeitados, em diversos outros o magistério é profundamente desprestigiado. Para piorar, com ou sem prestígio, quase nunca se paga de forma decente os adultos encarregados de educar as filhas e filhos de cada geração, nossas crianças e nossos adolescentes, nossos maiores tesouros. Se quisermos salvar nossa espécie da degradação cultural, precisamos construir uma educação à altura de nosso acúmulo de saberes, dando a ela mais alta prioridade. Precisamos atrair para o magistério os talentos mais brilhantes, investindo em salários excelentes para recrutar o melhor capital humano possível para a tarefa mais estratégica de todas: semear, germinar, florescer e frutificar as mentes jovens. Afinal, a principal tarefa de cada geração é a formação da próxima. Uma comparação entre 30 integrantes da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, que reúne os países mais prósperos do mundo, além de outros em desenvolvimento, mostra que a redução do tamanho das turmas ou a introdução de metodologias inovadoras só impactam de forma importante a qualidade educacional quando os professores se consideram remunerados e valorizados de maneira adequada. O esforço de valorização dos professores será em vão
entretanto, se não houver uma profunda transformação na forma como a educação é realizada nas escolas. Durante a pandemia de Covid-19, a relação entre corpo docente e discente sofreu ainda mais, pois houve uma completa interrupção das aulas para a maior parte dos alunos materialmente pobres e a mediação das aulas remotas por telas e aplicativos foi difícil para a maior parte dos ricos. O aprendizado ficou bem mais complicado, lento e desigual, bem quando deveria estar se tornando cada vez mais rápido, duradouro e consistente entre os indivíduos. A educação do futuro precisará acelerar e fazer durar o que se aprende na escola e fora dela, criando oportunidades ao mesmo tempo locais e globais de aprendizado contínuo, personalizadas de modo a se adaptar ao indivíduo, mas passíveis de aplicação em escala planetária. A receita é simples, mas poderosa. Professores bem pagos, poucos alunos por turma, aula de alta qualidade, uso inteligente de sonecas, alimentação e exercício físico, menos exposição monótona a conteúdos e mais pesquisa e atividades que exijam expressão oral, gestual e escrita, menos chatice repetitiva e mais prazer exploratório, menos provas traumáticas e mais oportunidades frequentes de testar e quantificar o conhecimento, com menos censura pedagógica e mais documentação em tempo real dos progressos realizados pelos estudantes. Mas tanto esforço pela revolução do ensino ainda será em vão se não houver uma transformação igualmente profunda na forma como a educação é encarada pelos jovens. É comum que deem pouco valor às escolas e professores, pois sua perspectiva é a de vítimas de um sistema de coerção total e tédio infinito. Apesar de terem razão em muitas de suas queixas, quase todos os jovens só percebem tarde demais que a escola, com todos os seus defeitos e suas insuficiências, ainda assim é a grande oportunidade formativa que quase todas e todos terão na vida. Uma fresta que, apesar de estreita, permite a cada pessoa lutar para conquistar força, pensamento e voz. E assim, escapar da perspectiva de presa nesse mundo predador, aprender a voar com as próprias asas para construir um futuro que vale a pena ser vivido. A experiência afro-brasileira de Flávia Soares dá testemunho vivo da revolução que a escola pode representar na vida das pessoas mais vulneráveis. Nascida e criada na Pedreira Prado Lopes, na Boca do Lobo, periferia de Belo Horizonte, desde cedo teve que enfrentar a pobreza material extrema e uma grande desestruturação familiar. Na época, minha mãe era vítima do alcoolismo, sem nenhuma base emocional para me buscar na escola. Ela me esquecia lá. A dona Dalva, que era diretora da escola, me pegava pela mão e me levava até o meu beco. Naquele momento, eu vi uma transformação acontecer. Toda vez que minha mãe via essa mulher, essa diretora da escola, ela alinhava o corpo, respirava fundo e me recebia. Naquele momento, naquele dia, eu não apanhava. Como criança e mulher negra, Flávia enfrentou inúmeras privações e violência doméstica ao longo de sua juventude e do início da idade adulta. Um dia, fugindo das agressões do primeiro marido, correndo pelas vielas da comunidade com medo de ser assassinada, Flávia escutou o som potente de um berimbau. Orientou-se por esse sinal de esperança e, assim, adentrou repentinamente uma roda de capoeira Angola. Felizmente, tocando os instrumentos que comandam esse ritual, encontravam-se os alunos do mestre João Angoleiro. A demanda era de vida ou morte, sobretudo urgente. Muitas coisas se passaram naquelas cabeças, em poucos segundos. A decisão foi tomada com um fundamento na tradição. O quilombo abriu sua paliçada para a fugitiva, e a camaradinha Flávia foi escondida e então protegida pelo grupo. Entrou e desde então permaneceu guardada no campo de mandinga da zebra, que foge do leão, coiceia para trás e sai ilesa da perseguição.
Nascia ali no calor da batalha pela vida uma duradoura relação de confiança e aprendizado entre discípula, grupo e mestre. Uma parceria criativa que viria a se transformar 20 anos depois num casamento com a missão compartilhada de propagar a cultura popular e resgatar destinos e dar sentido às lutas. Hoje, Flávia é mãe, avó, contramestra de capoeira Angola do Grupo Acesa, professora de dança africana e coordenadora do projeto Escola no Quintal, que surgiu na pandemia para acolher crianças desassistidas de escolas através da educação com fundamentos não eurocêntricos. Em suas palavras, o projeto é uma oportunidade de rever a educação a partir da tradição, a partir da valorização do griot, do mais velho, aquele que chegou antes e que traz a necessidade de ouvir histórias que partem da tradição e que nos convidam a acreditar na alfabetização. A tradição do corpo negro e indígena em movimento, a partir do toque do tambor, a partir da escuta, da paciência, do amor à mãe, ao pai, à comunidade, aos irmãos. Uma criança que tem sua identidade trabalhada de uma forma segura, verdadeira e luminosa consegue superar qualquer tipo de bullying, discriminação racial, intolerância religiosa, homofobia. Esse projeto representa, então, a chegada da verdade, da iluminação, da tradição como ela é, a tradição indígena, afro-brasileira, africana, a tradição hindu. Diferente da Babilônia, a tradição não caiu. Pelo contrário, está de pé, para ajudar a recuperar o que foi perdido em tempos sombrios. A vida é o bem mais precioso da experiência humana aqui na Terra. Em cada favela do mundo há crianças luminosas, merecedoras de proteção e educação. Suas potencialidades são a maior riqueza da humanidade. No final dos anos 1950, uma mulher negra e paupérrima, chamada Carolina Maria de Jesus, revolucionou a literatura ao escrever sobre a fome em primeira pessoa, descrevendo com crueza e lirismo incomparáveis a vida brutal dos pretos e pardos favelados de São Paulo. É difícil se imaginar na pele de Carolina sem se desesperar, tamanhos os sofrimentos que precisou enfrentar. Entre aspas, o negro só é livre quando morre. Fecha aspas. Tinha apenas 2 anos de educação formal, mas aproveitou muito bem o que aprendeu na escola para escrever uma obra única e original, marcada pela capacidade de observação e pela sensibilidade para a dor e alegria do povo. Quarto de Despejo, seu primeiro livro, foi traduzido para 14 línguas, vendeu mais de 1 milhão de cópias em 40 países e deu origem a um LP de mesmo nome, gravado pela própria Carolina, cuja vida foi retratada em documentários na Suécia e na Alemanha. Como Carolina demonstrou tão bem, até mesmo bem pouco tempo de escola pode fazer muita diferença na vida de uma pessoa. Entretanto, somente um bocado de escola boa pode libertar o povo planetário da maldição transgeracional de tantos talentos abortados e sonhos castrados. Se as relações de poder que corrompem a educação não se humanizarem, as Carolinas do mundo quase nunca terão vez. A vida de Carolina foi de uma dificuldade extrema. Mãe dedicada de 3 filhos, sobreviveu a duríssimas penas por décadas, quase sem nenhuma ajuda do pai biológico de cada uma das crianças, driblando diariamente a fome e a doença em sua faina incansável como cantadora de lixo. Nascida num lar rural e analfabeto, não reconhecida pelo próprio pai, Carolina foi impedida de estudar pela mãe e sofreu maus tratos durante a infância. A menina sobreviveu, mudou-se para São Paulo, grávida, e se tornou uma mulher madura marcada pela orfandade, pelos abandonos masculinos, pelos abusos e pela fome. Tinha, entretanto, um talento excepcional que a escola catalisou. Quanto mais cedo a criança entende que seu verdadeiro trabalho é aprender, mais cedo começam a operar as engrenagens de construção da autonomia, em parceria com pares e mentores.
A educação do futuro será bem mais horizontal, menos baseada na ideia de que todos devem marchar iguais pelo mesmo caminho e mais fundada na multiplicidade de percursos para todos os tipos de gente. Percursos que se permitam a nossos descendentes a mais ampla gama de possibilidades formativas que lhes possibilitem desenvolver múltiplas perspectivas, contemplar o todo e evitar a hiperespecialização e que não transformem crianças em trabalhadores forçados, mas em pessoas felizes, amplas e profundas com sua ancestralidade requer. Isso encheria nossas vovós do Paleolítico de satisfação. A trajetória de Carolina é motivo de júbilo para a humanidade. Assim como a de Machado de Assis, neto de escravos alforriados, filho de um pintor de paredes, negro, e de uma lavadeira portuguesa, um menino de origem humilde que lia noite adentro sob a luz tênue de tocos de vela e que se tornou um escritor gigantesco. Mas há diferenças importantes entre os dois. Machado foi patrono e primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras e gozou de enorme prestígio por quase toda a sua vida adulta, enquanto Carolina viveu e morreu na miséria, com um breve ato de notoriedade e prosperidade. Mesmo tendo feito tanto sucesso, ela terminou sua vida sem dinheiro e esquecida, com uma vasta produção inédita sem receber os direitos autorais de suas obras e tendo que coletar lixo, fazer faxinas e dar aulas para sustentar os filhos. Não sabemos se teria sido diferente se Carolina fosse homem ou se fosse um pouco mais branca. A comparação com Lima Barreto, importante escritor nascido em fins do século XIX, cuja produção literária se deu entre a de Machado e a de Carolina, fornece um contraponto elucidativo. Neto de escravas, filho de um tipógrafo e apadrinhado por um visconde monarquista, Barreto teve acesso em sua juventude à escolaridade de alta qualidade, tendo sido criado para doutor. Apesar da derrubada da monarquia e do transtorno psiquiátrico do pai, o menino tornou-se um intelectual brilhante do início do século XX, inicialmente atuando como jornalista mordaz e depois como ficcionista satírico e visionário. Barreto causou grande impacto como o mais ácido analista da mediocridade brasileira, tanto das autoridades militares e civis, quanto da opinião pública. Dono de uma escrita fluida e coloquial, alicerçada no uso livre da linguagem popular, Barreto expôs com verve ímpar os privilégios e a hipocrisia dos endinheirados, assumindo sempre a perspectiva dos mais vulneráveis. Essa militância incomodou muita gente. Não surpreende, portanto, que Barreto tenha sido marginalizado pela crítica literária de seu tempo, a despeito de ter alcançado, ainda em vida, o reconhecimento reverente de importantes escritores. O boicote persistente o levou à depressão, ao alcoolismo e a repetidas crises psicóticas que motivariam 2 internações psiquiátricas e o estigmatizariam até seu triste fim em 1922. Aos 41 anos, silenciado pelo mercado editorial brasileiro e excluído da Academia Brasileira de Letras. Teria tido melhor sorte se não tivesse um histórico familiar de transtornos psiquiátricos ou se não tivesse tornado alcoolista? É provável que sim. Teria chegado tão longe se fosse mulher? É quase certo que não. Seria mais suave seu caminho se, em vez de negro, fosse branco? É óbvio que sim. Para além das muitas distinções entre Barreto, Carolina e Machado, o que suas trajetórias demonstram é que a superação das diferenças de classe por uma revolução educacional precisa também dar conta das distinções de gênero e raça que nos desunem. Não é só a escola que precisa mudar, nem apenas a atitude de alunos e professores. Só quando todas e todos, sem exceção, puderem cuidar e ser cuidados reciprocamente, haverá progresso social genuíno. Hoje, as relações de cuidado são quase sempre unilaterais e por isso são tão doentes. As mães quase sempre cuidam dos filhos, mas os filhos raramente cuidam das mães.
As esposas cuidam dos maridos, mas os maridos raramente cuidam das esposas. É preciso curar nossas relações pela paridade dos cuidados entre indivíduos. E uma paridade verdadeira só poderá emergir quando houver um equilíbrio nas relações de poder que organizam a sociedade. Se você é branco ou branca, é quase certo que tenha atravessado a vida sem nunca ter recebido orientações ou ordens de uma pessoa negra ou indígena. Se você é mulher, é bem provável que tenha tido apenas chefes e supervisores do sexo masculino. Se você é materialmente pobre, quase com certeza nunca foi servida ou servido por uma pessoa materialmente rica. A unilateralidade das perspectivas adoece muito a sociedade, fazendo com que os papéis de dominante e dominado por nunca se alternarem, comecem a se confundir com os próprios egos conscientes. Para escapar dessa confusão, é preciso buscar ativamente a alteridade. Há hábitos são construídos e reconstruídos no cérebro humano a cada instante. Nossa reeducação exigirá experimentar na prática o funcionamento de novas relações. Depois de tomar consciência das assimetrias a serem superadas, é preciso praticar de forma voluntária a inversão das perspectivas, para que seja possível perceber com alguma profundidade o ponto de vista dos outros. Será preciso extrema atenção e discernimento para compreender a melhor forma de diálogo entre saberes distintos, sem que um suprima o outro, sem que sentidos fundamentais sejam esvaziados e sem que a aproximação cultural termine por excluir dos benefícios da tradição seus herdeiros mais legítimos. Nessa troca cultural contra-hegemônica, o encontro dos diferentes propicia enorme energia potencial para a cura das unilateralidades. As próximas décadas serão marcadas por um intenso descobrimento de todas e todos nós. Temos muito a aprender uns com os outros, muito a entender para sermos realmente terráqueos. É, portanto, urgente um ajustamento de conduta em diversas esferas, pautado pela redução de danos e pela mudança cultural paulatina, mas irrefreável. É importante tomar consciência de que essa mudança exigirá exercícios constantes de ampliação de perspectiva. Viaje para fora de sua classe, sua raça, seu gênero, sua nacionalidade, sua orientação sexual. Experimente ser mais amplo do que até aqui foi confortável ser. Experimente aprender com quem você nunca aprendeu nada. Para ser bem explícito, os brancos que nunca interagiram com pessoas negras que não estivessem na posição de serviçais precisam urgentemente ser aprendizes ou ajudantes de pessoas negras. Os homens que nunca foram discípulos ou subordinados de mulheres precisam com urgência estabelecer relações assim. É imprescindível a partilha genuína do trabalho doméstico e do cuidado parental, que empoderam e autonomizam pais e filhos em relações de respeito e autorrespeito. Homens, para ser explícito, é preciso fazer feira, cozinhar, lavar louça e pia, limpar fogão, estender roupas, lavar banheiro, varrer e passar pano, trocar fraldas, limpar e dar banho nos filhos, ler para as crianças, supervisionar as tarefas escolares, regar as plantas, tirar o lixo, pagar as contas e tudo mais que a casa pede, mana a mano e olho no olho, ensinando as crianças a fazer o mesmo. Afinal, como disse W.E.B. Du Bois, elas aprendem mais com o que você é do que com o que você ensina. A partilha de trabalhos domésticos com as crianças é uma forma ancestral de deixá-las expressar solidariedade, autonomia e criatividade. Como explicou Frederick Douglass, é mais fácil construir filhos fortes do que consertar homens quebrados. O cuidado parental deflagra um círculo virtuoso. Quando nasce um bebê, tanto a mãe quanto o pai experimentam profundas mudanças hormonais que os aproximam e que se sustentam pela reiteração de atos em prol do desenvolvimento saudável da cria. Mudança nos níveis de prolactina, ocitocina, vasopressina e testosterona estão associadas à redução da agressividade e ao aumento do comportamento de proteção e nutrição. Entretanto,
Na maior parte dos casos, desde a primeira mamada, a mãe se incumbe muito mais do cuidado com os filhos do que o pai. Com o passar do tempo, a aceitação e a naturalização dessa disparidade levam o pai a entrar num ciclo vicioso oposto, com mudanças hormonais que favorecem a agressividade e a promiscuidade. A parentalidade masculina bem desenvolvida, convergente com a parentalidade feminina, é um fator de segurança e conforto para toda a comunidade. Nas palavras do cantor e compositor Mateus Aleluia, em sua canção Sagrado Masculino, entre aspas, e o masculino sagrado existe? Existe sim, existe. E para teu, nosso conhecimento, o sagrado masculino foi gerado, gestado, parido pelo sagrado feminino. Sim, o sagrado feminino doou uma costela para a gestação do sagrado masculino. Fecha aspas. Nossa ampliação de perspectivas precisa agora ser a mais abrangente possível. A necessidade de alcançar equilíbrio nas relações de poder corresponde à de aprender a perceber o mundo pelo olhar alheio. O treinamento regular desse processo nos fará cada vez mais melhores e dignos de nossa ancestralidade e descendência. Os homens que nunca se aproximaram do universo das mulheres precisam desenvolver sua essência feminina. Os adultos que não conversam com crianças nem com pessoas longevas precisam se aproximar, escutar e observar. Os heterossexuais que nunca tiveram relações respeitosas e carinhosas com não heterossexuais precisam urgentemente buscar dentro e fora dos armários seus amigos ainda pouco conhecidos. Quando brasileiras negras e de origem humilde viajam pelo mundo dando aulas de capoeira para homens e mulheres de todas as cores, saberes ancestrais são disseminados ao mesmo tempo que relações de dominação muito antigas são desconstruídas. Na prática, cultivar o equilíbrio nas relações de poder leva a mais equilíbrio nas relações de poder e mais riqueza cultural. Para quem vive no Brasil, é absolutamente essencial tomar consciência de seus mais de 300 povos indígenas e de sua maravilhosa variedade. Também é absolutamente essencial tomar consciência da riquíssima herança cultural dos distintos povos africanos, Congo, Benguela, Cabinda, Angola, Queto, Fon, que construíram os alicerces do país. Quem quiser sentir a pulsação da Pachamama, precisará compreender que temos irmãs e irmãos no Paraguai, na Bolívia, no Chile, na Argentina, no Equador e além. Quem quiser se conectar com a Mãe África, de onde partiram nossos ancestrais sapiens para ocupar todo o planeta, precisa se abrir para a maravilha de seus tambores, suas danças, sua culinária, sua alegria e seus mitos. É preciso aprender o significado de Acê, Ererê, Arro, Auê, Iê, Ilê, Iberê, Raixopê, beleza pura da Mãe Terra, num casamento tradicional hererô. Odara pulsante e dendê brejeiro nos casamentos do Malauí. Saravá às festas. Que interessante comparar um casamento hétero ao estilo maori, na Nova Zelândia, a um matrimônio trans em Israel. Casamentos e nascimentos são em geral maravilhosos, mas um funeral também pode ser, como o rito budista em que incensos queimam e sinos tocam enquanto a dor ascende aos céus. As experiências universais de nascimentos, infância, juventude, fase adulta, procriação, maturação e morte são parte de nosso caminho comum, que a cada geração preenche e renova com imagens pessoais um arcabouço coletivo de memórias ancestrais. Nesse mergulho, restam por desatar os nós de todas as desigualdades, assimetrias e opressões. Somente enfrentando a complexidade de tantas diferenças entrelaçadas será possível progredir em harmonia. Como diz a filósofa Djamila Ribeiro, abre aspas, homem negro sofre racismo e pode sim ser discriminado por uma mulher branca nessa questão. Da mesma forma que um homem negro pode ser machista com uma mulher branca. Se eu luto contra o machismo, mas ignoro o racismo, eu estou alimentando a mesma estrutura. Fecha aspas.
Muita gente se sente vítima, mas não consegue se perceber como algoz em outras dimensões da existência. Nas palavras da escritora estadunidense Bell Hooks, a criança ferida dentro de muitos homens é um menino que, da primeira vez que falou suas verdades, foi silenciado pelo sadismo paterno, por um mundo patriarcal que não queria que ele reivindicasse seus reais sentimentos. A criança ferida dentro de muitas mulheres é uma menina que foi ensinada, desde os primórdios da infância, que deveria se tornar outra coisa que não ela mesma e negar seus verdadeiros sentimentos para atrair e agradar os outros. Quando homens e mulheres punem uns aos outros por dizer a verdade, reforçamos a ideia de que o melhor é mentir. Para sermos amorosos, precisamos estar dispostos a ouvir as verdades uns dos outros. E o mais importante, reafirmar o valor de dizer a verdade. As mentiras podem fazer as pessoas se sentirem melhor, mas não nos ajudam a conhecer o amor. A corrente de pensamento denominada mulherismo africana, proposta pela escritora e professora estadunidense Clenora Hudson Weems, busca inspiração na organização social de matriarcas africanas para identificar uma ética do cuidado especialmente inclusiva e geradora de potências, centrada no poder, no saber e na luta das mulheres desde muito antes da colonização europeia. Essa perspectiva compreende que homens e mulheres negros muitas vezes reproduzem comportamentos opressivos com seus familiares de forma a compensar o trauma do racismo, precisando não de leniência, mas sim de tratamento e atenção para reconstruir uma ética do cuidado com base na reciprocidade, na centralidade da família e na corresponsabilidade. Num poema de Clenora, não vamos a lugar nenhum sem o outro. Isso significa que os homens, as mulheres e as crianças também estão trabalhando coletivamente. A intensa solidão do ser, que alcança o máximo no momento da morte, só pode ser aplacada pela companhia amorosa de familiares e amigos. Enquanto pudermos, precisamos caminhar juntos sem deixar ninguém de fora. As próximas décadas aprofundarão radicalmente o atrito de perspectivas e o reconhecimento de sua multiplicidade. A filósofa, escritora e ativista antirracista Sueli Carneiro avisa que o pessoal da orientação sexual não vai retroceder em suas lutas, as mulheres não vão recuar nas suas agendas, nós não vamos voltar para a senzala. E isso está colocado. Vai ter luta. As palavras de Sueli ressoam na voz da líder indígena e ambientalista Alessandra Corapi Munduruku. A gente precisa de floresta, a gente precisa preservar o território para os nossos filhos, para os nossos netos ou tataranetos. A gente vai resistir para continuar vivo. Pontos de vista historicamente suprimidos vêm emergindo com força e legitimidade, e seu crescente protagonismo aponta para o dia em que a eliminação de múltiplas desigualdades irá permitir um convívio de fato harmônico entre os diferentes. Até lá há muita luta, muito trabalho e muito aprendizado. Quem quiser viver a alma planetária vai precisar aprender sobre gegês, polinésias, hereras, cursos e tibetanas. Um pouco de tudo, uma pitada de todas e todos, para cozer sínteses equilibradas de nossa humanidade. A exposição a culturas variadas permite o cultivo da alteridade e expansão da autoidentidade. Não é preciso ser uruguaio para apreciar a inteligência musical de Jorge Drexler. Eu não sou daqui, pero tú tampoco. De ningún lado del todo, de todos lados um pouco. Não é preciso ser baiano para se emocionar com um samba de roda puxado na palma de terreiro. Eu não sou daqui, eu não tenho amor, eu sou da Bahia de São Salvador. Você pode ser daqui e dali, um pouco disso e outro tanto daquilo, sem apropriação e com todo respeito. Pode e deve. Se você quer aprender sobre a Turquia, pode assistir à sua produção audiovisual disponível na internet, coisa inimaginável até poucos anos atrás. As opções vão desde a inconcertante série dramática 8 em Istambul,
sobre o atrito cultural causado pela guinada fundamentalista no país nas últimas 2 décadas, até a laudatória e ainda assim cativante série histórica O Grande Guerreiro Otomano, sobre os conflitos do século XIII entre tribos nômades, turcas e seus adversários cristãos e mongóis. Centrada na figura histórica de Ertugrul, pai de Osman I, o fundador do Império Otomano, essa série reitera inúmeras vezes em que o embate entre presas e predadores dentro do mesmo grupo familiar pode levar ao fim de todos. Ertugrul é um paladino de fé islâmica tão galante, corajoso e violento quanto Sir Galahad, heróico cavaleiro andante da cristandade. Misturada à unilateralidade patriarcal de ambos, a saudável constatação de que, se o mal está em toda parte, o bem também está. Na vida real e na ficção, na cultura popular e na tradição milenar, as mensagens são parecidas. No exercício de alteridade entre povos tão distintos, nos depararemos com vivências profundamente diferentes do tempo. Mais uma vez, é revelador considerar as palavras de Tuiavi sobre o homem branco que ele chama de Papalagui. Divide o dia tal qual um homem partiria um coco mole com uma faca em pedaços cada vez menores. O Papalagui queixa-se. Que tristeza que mais uma hora tenha se passado. O Papalagui faz então uma cara feia, como um homem que sofre muito, e, no entanto, logo depois vem outra hora novinha. Digo que deve ser uma espécie de doença, porque, supondo que o branco queira fazer alguma coisa que seu coração queime de desejo, por exemplo, de sair para o sol, ou passear de canoa no rio, ou namorar sua mulher, o que acontece? Ele quase sempre estraga boa parte do seu prazer pensando obstinado. Não tenho tempo de me divertir. O tempo que ele tanto quer está ali, mas ele não consegue vê-lo. Fala em uma quantidade de coisas que lhe tomam tempo. Agarra-se, taciturno, queixoso, ao trabalho que não lhe dá alegria, que não o diverte, ao qual ninguém o obriga senão ele próprio. Mas se de repente vê que tem tempo, que o tempo está ali mesmo, ou quando alguém lhe dá um tempo, os papalaguis estão sempre dando tempo uns aos outros. É uma das ações que mais se aprecia. Aí não se sente feliz, ou porque lhe falta o desejo, ou está cansado do trabalho sem alegria. E está sempre querendo fazer amanhã o que tem tempo para fazer hoje. A dura crítica de Tuiavi se alinha com os princípios difundidos pela economia de Francisco, propagada no espírito solidário e amoroso de São Francisco de Assis por jovens do mundo inteiro de todas as idades, porque jovens na mentalidade e na esperança. Jovens como o Papa Francisco e outras 2.000 pessoas de 40 países coligados na cidade de Assis em novembro de 2020 em prol de um novo sistema econômico. Suas consignas são as de espécie. A nossa terra tão maltratada não aguenta mais. O dinheiro é apenas um instrumento. O protagonismo dos jovens é essencial. Pensar no bem de todos é essencial. Responder a esse chamado é essencial. Contar e viver histórias de amor ao próximo é essencial. Algumas das histórias aqui contadas são reais. Outras são mitológicas, outras são literatura. Todas, entretanto, representam a experiência de multidões de pessoas. O relato do chefe samoano Tuiavi, publicado em 1920 na Alemanha pelo pintor e romancista Erich Scherman, foi questionado por linguistas como sendo possivelmente ficcional. Estudos recentes sugerem um personagem composto inspirado em múltiplos chefes com quem Scherman travou contato quando viveu em Samoa Ocidental como escritor, e depois como prisioneiro de guerra. Segundo seus críticos, ele teria buscado a voz e a perspectiva dos habitantes dos mares do sul para fazer sua demolidora crítica à sociedade europeia. Saber se Tuiavi existiu de verdade é importante, mas muito mais relevante é a verdade das palavras atribuídas a ele. O mesmo vale para Jesus Cristo, Angulimala ou Krishna. O fato é que todas essas vozes expressam uma verdade congruente. Estamos profundamente e precisamos
de tratamento e cura. Precisamos recuperar o tempo perdido, pois os últimos momentos para corrigir o rumo estão passando muito depressa. Nos próximos anos, teremos de lidar cada vez mais com a perda dos empregos para as máquinas inteligentes e com a extensão progressiva da vida dos mais ricos. Mediante terapias gênicas, reposição de órgãos e biorrobótica, teremos de enfrentar as consequências fisiológicas e psicológicas da pandemia de telas, o esvaziamento das relações presenciais e o massacre do mundo imaginal. Como sairemos desse labirinto evolutivo?